Ok, Rodolfo, tá ouvindo? Oi, então, essa câmera. Olá, iniciamos agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, nesse dia tão especial em que será feito o registro da candidatura do presidente Lula para disputar as eleições de outubro, eleições presidenciais. O Tutameia, como você sabe, está fazendo hoje um trabalho ao longo de todo o dia. Hoje já entrevistamos o Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel. A entrevista está no nosso site, né? E a gente segue nessa cobertura, sempre aqui com a Eleonora E o Rodolfo. e o nosso entrevistado de agora é o Adriano Diogo, que a Eleonora vai apresentá-lo com mais detalhes daqui a pouquinho. Antes, porém, eu quero lhe convidar para participar aqui dessa batalha da imprensa progressista, divulgando, compartilhando esse vídeo, visitando e se inscrevendo em nosso canal de vídeo, o youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia escrito com letras maiúsculas. E o nosso site é o tutameia.jor.br. Eleonora. Adriano, muito obrigada por você estar aqui hoje conosco, nesse dia que a gente está tentando decifrar o Brasil, um momento tão dramático aí que a gente está vivendo. Adriano Diogo, acho que é um personagem que todo mundo conhece aqui em São Paulo, é um militante histórico dos direitos humanos, foi presidente da Comissão da Assembleia Legislativa de São Paulo, Comissão da Verdade, o Rubens Paiva, de averiguação dos crimes da ditadura. E a gente está aqui hoje para conversar com o Adriano sobre esse dia, sobre o dia do registro da candidatura Lula, e aproveitar para fazer um balanço, ver um entendimento dele sobre a questão dos direitos humanos agora. A gente está vivendo um retrocesso muito grande, então a gente queria falar com você sobre tudo isso, e a gente começa então perguntando, né, como é que você está vendo hoje esse dia do registro da candidatura Lula. Bom, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer. Para mim também é importantíssimo estar aqui hoje, né? Até estava olhando o livro aqui do Guimarães Rosa, Tutameia é isso aqui, meu. Esse livro aqui. Boa. Então eu queria dizer, primeiro também, para mim é muito importante ter sido convidado por vocês, porque eu acompanho tudo do Tutameia e acho muito legal eu estar aqui hoje como comentarista num dia tão importante. Olha, Eleonora e caro Rodolfo Lucena, o que eu quero dizer para vocês na abertura dessa conversa é o seguinte: o Brasil tem uma mania, tem uma doença, uma psicose de naturalizar as coisas ruins. Então não tem coisa pior que um golpe. O problema que eu vejo é que as pessoas continuam com as mesmas análises pós-golpe, como se nada tivesse havido. Como assim? Explica pra gente. Eu vou dar um exemplo assim do cotidiano da cidade de São Paulo. A intervenção militar do Rio de Janeiro e do Brasil. A intervenção militar do Rio de Janeiro, se a gente analisar com calma e profundidade, o fato gerador da intervenção militar do Rio de Janeiro foi o desfile de uma escola de samba durante o Carnaval, uma escola de samba absolutamente desconhecida, que fez um enredo político fantástico, com uma boa alegoria e tal, e uma invasão cultural do aeroporto Santos Dumont. Esses dois fatos enlouqueceram o poder a ponto deles decretarem uma intervenção militar no Rio de Janeiro sem nenhuma condição. E o fato mais visível da intervenção militar foi o assassinato da vereadora, encomendado por algum grupo de extermínio que, seguindo alguma orientação, algum comando foi lá e matou a menina, e dizem até que era para ter sido morto Marcelo Freixo, que foi um aviso que foi dado para ele. Bom, em São Paulo não precisa fazer intervenção militar. Por quê? Porque o nível de violência do Estado é tão absurdo que as execuções dos jovens da periferia eles matam como moscas.
Então, e as eleições? As eleições, cara, amiga Eleonora, as eleições não podem ser o enunciado da derrota. As eleições têm que ser o enunciado da insurgência. As eleições, elas têm que ser pacíficas e tal, mas elas têm que ocorrer num outro clima. Porque qual é o raciocínio da população mais simples, mais normal? O Lula está preso. Por que eu vou ter que votar para presidente da República com o Lula preso? A população sabe, já entendeu que o fato do Lula estar preso é uma farsa. A eleição vai ser uma farsa. Então, qual é o maior trabalho que nós temos que fazer? Nós temos que transformar essa eleição num plebiscito. Como fizeram no Chile, no fim da ditadura, que teve aquele plebiscito do no, a gente tem que transformar essa eleição em plebiscitária. Então, para transformar, tem que haver um movimento enorme, organizar um movimento enorme, fazer uma agitação enorme em todo o país, que as pessoas achem que vale a pena sair de casa para votar. Mas não dá pela burocracia. Por quê? Nós que temos pelo menos o mínimo de conhecimento histórico, em 64 foi muito parecido, Eleonora. Eu sei que eu pareço uma figura das cavernas, que começa a falar de 64, 74, as pessoas não sabem nem direito o que é 64. 64, todo mundo falava assim, o golpe, Castelo Branco, não vai ficar, ele é democrata. Vai ter eleição. Ele vai chamar eleição, o Lacerda está com a campanha na rua, o Brizola vai vir no lugar do Goulart, o Ademar de Barros vai se candidatar, Magalhães Pinto pode ser... Os caras meteram o cacete, baixaram, atencionam, e o golpe durou 21 anos. Né? Então, tudo que nós não podemos fazer é fazer dessas eleições, e aí que eu chamo a naturalização do golpe, o enunciado da derrota. Porque senão tem que chamar voto nulo. Se as eleições continuar a crescer, da inviabilização das eleições, você tem que denunciar, porque se a gente participar da farsa de uma eleição totalmente tutelada e a população desmobilizada, desmotivada, nós vamos contribuir com o enunciado do golpe. Esse é o maior perigo. Né? Agora, os partidos políticos odeiam falar em golpe e odeiam falar que não vai haver eleição, que não vai votar. Os caras entram em desespero e naturalizam o golpe. Como se fosse fácil derrotar um golpe nas urnas. Em 74, né, voltando à minha memória carbonífera, em 74, o povo foi para a rua e deu um cacete, né? Deu um cacete, votou nos senadores, acho que tinha só 2 estados que podia votar em governador, Rio de Janeiro, né, que votou o Negrão de Lima, mas até o Quércia foi eleito senador por São Paulo como voto de protesto, no maior ato de protesto de todo o Brasil. De repente, do nada, todo mundo na cadeia, exilado, desesperado, perseguido, o MDB vai lá e pumba, vira o jogo. Lógico que a ditadura assimilou. Então, se a gente não fizer dessa eleição, eu recomendaria que o pessoal da esquerda devia passar o filme do No, o filme chileno, podemos fazer até uma referência para o pessoal pegar o link, para transformar essa eleição numa eleição de um plebiscito. Quem vota a favor do golpe, quem vota contra o golpe, né? Esse é o corte. Esse é o corte. E você, como é que você está vendo a reação? Porque se fala muito que a reação não está à altura do golpe. Hoje está tendo uma manifestação grande em Brasília para o registro da candidatura Lula. E, ao mesmo tempo, não há reação, mas há uma intenção de voto muito grande no Lula. Que, apesar das pessoas não estarem protestando na rua, elas estão dizendo que querem votar no Lula, uma grande parcela. Como é que
se explica essa coisa? É um protesto confiando que a eleição vai, de fato, resolver os problemas? Como eu volto a dizer, esses grupos que estão na rua se manifestando não são os grupos atrelados ao parlamento e acredito que só pela mobilização na rua é que se derrota o golpe. Porque o Lula, embora ele tenha essa cara desse conciliador, para a maioria da população, o Lula é o cara da ruptura, é um cara radical. E a prisão do Lula criou, na minha linguagem de cristão, ela criou no imaginário popular um sacrifício. Ali presente lá em São Bernardo. Desculpe. Um sacrifício do cara, porque a população tem claro que se o Lula quisesse fazer qualquer permuta, chegava lá, não sou mais candidato, não precisa ser preso, nada, pode ficar por aí mesmo, não enche o saco. Mas ele está preso e a população sabe disso, porque ele não abriu mão da disputa. Né? Aí consagrou esse personagem bíblico, que é aquele cara que vem lá do Nordeste, com a família de 4 filhos, criados pela mãe, da pobreza, foi morar lá na Vila Carioca, naquela casinha, naquele mangue lá, estudou, né? E virou, né? Virou. Então, esse êxodo do Lula é uma coisa bíblica, né? E perante o povo, ele tem essa dimensão. Porque os partidos políticos, perto do Lula, eles são anões, eles não têm discurso, né? Então, então o Lula que mantém essa radicalidade acesa. O Lula mantém a radicalidade acesa. É uma frase interessante. Porque pelos partidos, pelos parlamentares, eles já teriam feito um acordão, fica tudo bem, né? Compõe, resolve o fundo partidário e vamos para o abraço, como diz na linguagem de futebol. Então, como parafraseando o Lula, quem não faz toma, né? Quem não faz toma. Então, a nossa situação é a seguinte: ou nós reagimos ou nós vamos ficar, vai mais gente ser encarcerada, mais gente ser processada, mais gente. Essa reforma que tirou o dinheiro dos sindicatos, isso aí foi um golpe direto. Porque, mas o que mais me assusta, para vocês entenderem, o que mais me assusta é o discurso. Porque, mais uma vez, comparando com os processos históricos anteriores, não é nos partidos políticos e na política tradicional que tem o discurso da insurgência. Quem faz o discurso da insurgência? Os músicos, os poetas, os rappers, os meninos de teatro, os caras que ocuparam as escolas secundaristas, esse pessoal da juventude negra que reivindica o fim do genocídio, são setores que não estão dentro de partidos políticos. Né? Então eu vou a reuniões que eu saio doente. É aquele cheiro de naftalina terrível, aquela coisa da insuportabilidade dos mesmos métodos antes do golpe. Porque golpe, nós 3 que temos essa história, a gente não naturaliza, né? O MDB, ele sucumbiu porque ele naturalizou o golpe. Teve que criar um grupo de autênticos dentro do PMDB e ter a ruptura de 79. Eu acho até que os partidos políticos deviam criar grupos de autênticos, né? Que não estão nessa confusão do porque qual é o grande problema eleitoral no Brasil? É o financiamento de campanha. Isso é o lixo. Isso é o lixo. Adriano, desculpa te interromper aqui, sabe, a gente está com imagens. Não, vai lá, troca aí. Mobilização popular aí. Se tu quiser aí está uma transmissão dos jornalistas livres em Brasília. Tá, vou colocar o som aqui. Que está lá com o Elton Dias, que vai se reeleger. E agora, nossa senadora do PL, Regina Souza, vai vir como vice. Como é que tá essa negociação? A senadora Regina Souza ganhou um prêmio, a terceira melhor senadora do Brasil. Tá aí de parabéns, a senadora que vem fazendo um trabalho excelente, né, para o povo.
É a caminhada, então, é a caminhada do pessoal que participou das marchas, do pessoal dos movimentos populares, pessoal que vem da periferia de Brasília, pessoal que chegou lá em ônibus, dezenas de ônibus vindos de todo o Brasil, que estão agora participando de uma caminhada rumo à concentração lá em frente ao Tribunal Superior Eleitoral, não é isso? Então tá aí essas cenas aí, voltamos ao Adriano. Adriano, agora está tendo essa mobilização, mas o que você está nos dizendo, então, é que não se deve ter esperança de que o sistema judiciário brasileiro vai liberar a candidatura em algum ponto, quer dizer, essa pressão vai ser insuficiente para reverter esse processo que começou com o impeachment da presidente Dilma? O sistema judiciário é um sistema político, como outro qualquer, como executivo e como legislativo. É eminente política, as decisões judiciárias são eminentemente políticas. Eu tenho uma pequena história, eu sei que a temperatura está... Então eu acho que o judiciário, se não houver previsão política, como essa que está tendo em Brasília, eles não vão mudar de opinião. Eu acho importantíssimo, por exemplo, a audiência que o frade franciscano foi lá, porque greve de fome é coisa séria, é coisa para valer. Sim. O cara, quando naquela idade, daquelas pessoas que estão fazendo greve de fome, submetem, isso é a coisa mais importante que eu acho nesse momento. O GG, com aquela história de sofrimento, de pobreza, de perseguição, de prisão, cacete, o cara está lá fazendo greve de fome, né? Isso é um exemplo. Uma pessoa foi hospitalizada hoje, né? O GG, só para lembrar, é um dos representantes aqui dos movimentos populares aqui de São Paulo. Isso, da moradia, do movimento da moradia, que está participando Então, eu acho até que, bom, se eu não tivesse envolvido no processo político eleitoral, mesmo com a minha idade, com todas as minhas limitações, eu me ofereceria para fazer greve. Porque esse momento, se a gente não fizer uma resistência pacífica, uma resistência ativa, uma resistência contundente, porque o golpe, os militares, eles eram imbecis, ridículos, de 64 perto desse aí. Esse é muito sofisticado, esse golpe. Agora, que o Poder Judiciário só vai se mobilizar, lógico que tem que ter todas as ações compatíveis, mas se houver a mobilização popular, né? Então, a musculatura está enrijecida, mas o povo está querendo lutar. O povo está querendo lutar. Não é que o povo não está querendo. 100 mil pessoas por uma semana cercaram a Câmara Municipal, que anteciparam até a saída do prefeito aqui de São Paulo, Dória, por conta de uma reforma da Previdência que ele queria fazer, num nível de competitividade fantástica, né? Então, tem energia crítica na população para reagir. O que os partidos políticos não podem fazer é tentar domesticar e tentar fazer com que as pessoas não se mobilizem, se acalmem, né? Então, esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Então, os partidos políticos têm que fazer agenda e ouvir as vozes das ruas. O povo, embora sem muita tradição, porque foram muitos anos de mobilização intencional, né? Eu acho que o povo está a fim de lutar, porque o povo está a fim de lutar não por causa da política em si, por causa de condições concretas. É muito difícil a massa, o povo, a base do povo, se mobilizar pela luta política direta. O povo se mobiliza a partir de condições concretas. O povo está percebendo, sem ser populista, que a partir do golpe houve uma redução terrível nos gastos de saúde, de educação, de programas importantes como o Bolsa Família, até a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, modificação na aposentadoria, quebra de direitos nas universidades, bolsa de estudo, pós-graduação. As pessoas estão percebendo que os direitos, né? E os golpistas fizeram um favor, eles queriam parafrasear Juscelino, 50 anos em... Eles fizeram 20 anos em 2. 20 anos de retrocesso em 2. Não, eles são geniais, né? Freud explica. Então, mas então o que eu quero dizer é que o povo está afim de lutar, né? O freio de mão está nos partidos, nas instituições. Por exemplo, por que sair candidato? Por que você pode e deve sair candidato?
para sustentar um narcisismo, não, você tem que sair candidato porque você tem voz, você está inserido e você pode enfrentar o golpe. Agora, como se enfrenta o golpe junto às classes populares? Denunciando a retirada de direitos desse povo e dizer que a eleição pode servir para restabelecer condições de equilíbrio, de progresso, de fim da perseguição, né? Porque qual é o discurso da direita, Miriam Leitão, caramba? O país está quebrado por causa da gastança dos governos do PT. E esse discurso já colou, já pegou, e agora o povo está percebendo que o golpe é um castigo, é um castigo. Agora, a gente está batendo na tecla aí da retirada de direitos, do corte, limitações às ações dos sindicatos, né? Estrangulamento financeiro dos sindicatos, que foi um dos resultados da reforma trabalhista. Agora a questão, por que tudo isso? Por que o golpe realiza toma essas medidas? Muitos falam que é para facilitar a entrega dos recursos do país e a privatização das grandes empresas nacionais. Hoje o Esquivel falou em recolonização. Você vê isso dessa forma? Quer dizer, qual o objetivo? Os caras são malvados? Não, os caras não são malvados, eles são calculistas. Você sabe que eu já fui geólogo um dia na vida, eu já fui um cara sério na vida, né? Então, ele é sério, viu? Então, eu estudei geologia do petróleo a vida toda. Eu só não pude trabalhar com petróleo porque como eu estava enquadrado na Lei de Segurança Nacional, os militares que mandam na Petrobras até hoje, os militares golpistas de 64, eles não me permitiram fazer concurso na Petrobras. Então, para não perder essa expertise que eu tinha do petróleo, que eu adoro estudar rochas sedimentares onde o petróleo está depositado, eu me dediquei ao campo da hidrogeologia. A água doce é irmã do petróleo, porque a antítese da água doce é água salgada. E onde tem água salgada tem petróleo. E onde tem água doce não tem petróleo. Então essa é a minha especialidade básica. Bom, então o que eu quero falar? Ninguém descobre, dentro da geopolítica, embora tenha a genialidade do Marco Aurélio Garcia, que eu presto uma homenagem fantástica, porque ele construiu, junto com o Celso Amorim, com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, eles construíram toda uma geopolítica. Ninguém descobre a jazida do pré-sal e fica impune. Na medida que você descobre a jazida do pré-sal, você estabelece... Eu não vou poder falar porque é muito longo esse capítulo do petróleo. O petróleo... Quem dominava o petróleo na Segunda Guerra Mundial? A Inglaterra, a rainha dos mares. E quem era a companhia petrolífera inglesa? A British Petroleum. De quem era a British Petroleum? Era da Marinha Inglesa. Você, para fazer um furinho aqui no Vale do Paraíba, lá no fundo da fazenda do Monteiro Lobato, você tinha que ter autorização da rainha. Tinha que ter autorização da rainha. Depois o Rockefeller desenvolveu a Standard Oil. Então, no mundo, o Getúlio Vargas, olhando para a câmera, que eu estou diante de um gaúcho, o Getúlio Vargas, em 1942, recebeu Roosevelt, seu filho Getúlio Vargas estava morrendo e morreu em seguida de tão doente que teve. Getúlio Vargas abandona o leito do filho, vai para Natal e o Roosevelt, com a faca no pescoço, falou: você vai virar. Aí o Getúlio falou: o que eu vou ganhar em troca? Quando acabar a guerra, você faz a sua companhia estatal de petróleo. Você faz a sua companhia. O que o Roosevelt ofereceu para ele? Devolver Fernando de Noronha depois da guerra, porque os americanos fizeram uma base militar fantástica, como fizeram nas Canárias, o aeroporto mais espetacular do mundo. Tomaram o Natal, pegaram a Ponta Seixas, para observar, que era o ponto mais avançado no Atlântico, e prometeram, assim que acabasse a guerra, podia fazer a Companhia Siderúrgica Nacional. E o Getúlio vira, que o Getúlio era um cara do eixo, o Getúlio vira, confina todos os italianos, alemães e principalmente os japoneses, que fez até campo de concentração,
vira e manda soldados, apesar de todas as suas simpatias pelas potências do eixo. E porque também os países do eixo compravam tudo aqui no Brasil e na Argentina, né? Bom, então essa virada do Getúlio exemplifica bem. E quando que a Petrobras é fundada? Isso aconteceu em 42, em 54, meses antes de sua morte. Meses antes da sua morte. E por que Getúlio foi morto? Por que Getúlio foi morto? Por causa do petróleo. Foi morto ou se suicidou? Isso um dia a história vai esclarecer. A foto, aqui, ó. Olha a foto, em Natal. Olha que ridículo, no Jeep americano. Vou botar aqui, vamos fazer aquela estilo. Não, deve ter no Google. Viu? Olha a humilhação. Olha a humilhação. O Getúlio pequenininho no banco de trás do Jeep e o Roosevelt andando como se fosse o presidente, porque Natal era uma cidade americana. Virou uma cidade americana. O brasileiro, para entrar no baile dos americanos, tinha que ter autorização. Diz a lenda que a expressão forró, veio daquele negócio forró, blá, blá, blá. Então tá bom. Então é o seguinte, aí nós descobrimos o pré-sal. O que é o pré-sal? O pré-sal. Olha aqui, Adriano. Vamos lá. O que é o pré-sal? O pré-sal é um mar de petróleo de calcário. O que é petróleo de calcário? Você já foi alguma vez numa caverna de calcário? Então, a caverna de calcário, ela tem aqueles enormes salões. O que anda dentro de uma caverna? Não esteve esses meninos lá da Tailândia, né? Sim. Foram perdidos numa caverna de calcário, mergulharam e tal. O que é o petróleo numa caverna de calcário? Os rios de água doce, puríssima, são rios de petróleo. E as câmaras estão cheias de gás. Então, olha a genialidade. Aquele senhorzinho chamado Guilherme Estrela chegou para o Lula e falou: Lula, nós não estamos no assoalho da terra. Nós estamos no pós-sal. O que é sal? É sorrisal? Sal de frutaína? Não. Sal é uma camada de calcário que teve que ser perfurada e embaixo foi descoberto um mar de petróleo desmineralizado com menos de 7%. Para concluir, da onde vai? Na latitude e na longitude. Vai do Espírito Santo até Santa Catarina e da costa brasileira até a costa angolana. Entendeu? Como tem gente que não acredita em teoria da conspiração, embora o Flávio Tavares tenha mostrado a Operação Brother Sun e o Camilo, que a frota americana veio para a costa para preparar o golpe de 64, os americanos destinaram uma frota de navios que fica no limite territorial do Brasil para vigiar o pré-sal. Bom, então façamos o último pensamento. Onde é o grande reservatório de petróleo da humanidade? Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, todos aqueles países. Pois bem, as nossas jazidas de petróleo do pré-sal são incalculavelmente maiores, embora de águas profundas, que é complicado realmente, mas muito mais. Aí nós descobrimos o pré-sal e achamos que ninguém iria desenvolver a cobiça. É a mesma coisa que você ganhar na Mega Sena, pegar todo o dinheiro na agência da Caixa, morar numa cidadezinha desse tamanho e levar para casa o dinheiro, por embaixo do colchão. O cara vem no outro dia e rouba. Lógico, até eu que sou mais trouxa. Então, qual foi a pegada da ditadura? Internacionalização da Amazônia. Qual é a pegada desse golpe? O sequestro dos bens. Então, os caras não são ruins. Os caras não são ruins. Os caras querem o nosso parque elétrico, as nossas águas subterrâneas do aquífero Guarani, né? Um mar de água doce. De onde vai o Guarani? O Guarani vai de Ribeirão Preto ao Uruguai, Paraguai, alguma coisa na Argentina. É fantasticamente doce e limpa aquela água. Então, um país... Então, nós viramos, de novo, um produtor de commodities, mas só para o sequestro de nossas riquezas. Não diziam que todo o dinheiro do pré-sal ia ser a base orçamentária do futuro do Brasil? Pois bem, o futuro do Brasil se foi.
Só para você entender que você é um cara normal que não precisa entender geopolítica. Qual era a rede de abastecimento de gasolina e gás que tinha nas cidades brasileiras? Era Petrobras, não era? Qual é a rede mais exemplar? É Ipiranga, não, é Shell. Hoje, qualquer parte do país, se você quiser abastecer com segurança e qualidade, você tem que entrar no posto da Shell. Então, a Petrobras, suas riquezas, foram transferidas para a Shell, que é uma companhia inglesa, lógico, o capital americano. A Shell é a antiga British Petroleum. Existe a BP ainda? British Petroleum existe, mas a Shell é a herdeira desse império, lógico, misturado com algum capital americano e americano. Porque lá nos Estados Unidos não se consegue mais tirar petróleo. Com a dificuldade de tirar petróleo de águas profundas e os movimentos ambientalistas, todo o petróleo é retirado da cidade por uma técnica de aquecimento de uma rocha. É o frack, para pegar o gás de xisto. De xisto, né? Do folhelho. O folhelho é uma rochinha preta, que foi a primeira rocha que o Monteiro Lobato descobriu no Poço do Visconde, lá em Tremembé, onde ele morava. Lá tem folhelho pirobitumiroso, que tem um chumbo desgraçado, é um lixo. Então é isso que tem de coisa nos Estados Unidos. Pô, uma aula aqui de geologia, hein? Além de brinde. Uma modesta contribuição. Quer dizer, esse golpe tem o objetivo de saquear essas... É por isso que estão impedindo o Lula de competir. É lógico, porque quando nós pusemos o general Heleno... Qual é o sobrenome do general Heleno? Aquele que comandou as tropas do Haiti. Heleno Nunes. Heleno Nunes. Quem é o general Heleno? O general Heleno é o cara da contra-insurgência, é o cara da escola de Manaus. Quem fundou a escola de Manaus? João Batista Figueiredo, Ernesto Geisel, Orlando Geisel e o general Paul Sarres, que é o cara que veio depois da Argélia, depois de matar 3 milhões de pessoas na Argélia, que estava lá na Escola das Américas treinando os americanos lá no Panamá para substituir os franceses na Guerra do Vietnã. João Batista Figueiredo trouxe, e ele construiu a escola, o embrião da Operação Condor. Depois do golpe do Chile, o general Paul Sarres, ele organiza uma escola de formação de jovens militares na Amazônia. O general Heleno, que é o ideólogo da ocupação militar do Rio de Janeiro, da intervenção militar, é aquele que fala de busca e apreensão. Esse general Heleno, ele que, quando o Lula foi fazer aquele jogo da paz lá no Haiti, teve um documentário fantástico, que ele dá a última palavra. Ele sai, vem aqui, ele desmobiliza, assume o comando da Amazônia, militar da Amazônia, e enfrenta o Lula no negócio dos arrozeiros da Serra do Sol. E vai fazer discurso no clube militar do lado do Ustra. E é o cara que orienta a campanha do Bolsonaro. Era o cara que foi convidado para ser vice do Bolsonaro. É o ideólogo da nova direita. Esse cara é o organizador da intervenção militar no Rio de Janeiro. Então, vamos falar da intervenção militar. Hoje mesmo, a gente estava comentando aqui antes de você chegar. Ontem completaram 6 meses. Completou 6 meses, né, da intervenção. E aí, Rodolfo, fala que os dados são estarrecedores, né? Os mortes por policiais, depois da intervenção, os mortes por policiais aumentaram 38%. As mortes provocadas por policiais aumentaram 38%. São de 460 para 636. E há uma... Quer dizer, na Baixada Fluminense, esse aumento, considerando aí a relação por 100 mil habitantes, foi de 51%. Então é um massacre. Quer dizer, a intervenção foi absolutamente, como você falou, começou falando da intervenção no início da nossa conversa, foi uma intervenção que está provocando mortes sem parar, né? Além dessa morticínio provocado pela polícia, ou apesar desse morticínio provocado pela polícia, não houve diminuição da violência. O número de homicídios dolosos, aumentou no período da intervenção. 3% dos números aqui são números absolutos, passaram os homicídios dolosos de 2.123
para 2.185. Ou seja, criou-se um ambiente para... O que os números dizem é o seguinte: criou-se um ambiente favorável, o permissivo à violência policial e, no entanto, as condições de segurança da população, as condições de segurança em relação à violência não melhoraram. Então, eu queria responder, se eu exagerar e ficar sem ponto de edição, vocês me cortam. O negócio é o seguinte: eles estão legalizando a pena de morte sem que ela tivesse sido aprovada na forma da lei. Então eles voltaram com aquele recurso da ditadura. Como vocês têm cultura de ditadura, eu posso falar à vontade. Eles reeditaram aquele negócio do resistência seguida de morte. Então vamos tentar... Autos de resistência. Auto de resistência, resistência seguida de morte. Então vamos lá, vamos falar sobre isso. O que acontece? Na ditadura, o Fleury, o delegado Sérgio Paranhos Fleury, que era um cara ligado ao Senimar, à Marinha, ele tinha a seguinte teoria: reprimam os políticos, mas de olho no movimento social. Então, para os políticos, a repressão política, a tortura, mas para o povo, a morte. Esquadrões da morte. Então, o que ele, com esse general Paul Sarres, que veio da Argélia, que é personagem do filme Batalha de Argel, é aquele cara dos interrogatórios, dos cortiços, o que ele vem e ensina para o Fleury? Fleury, primeiro, ele dava aula aqui na escola da Academia de Polícia, além de fazer aquela escola da Amazônia. O que ele ensinava para o Fleury? Fleury, a primeira coisa que você tem que fazer é unificar os esquadrões da morte. Então, é um olho no gato e o outro na sardinha. Por que tem a vala de Perus? Por que tem a vala de Perus? Como é que foi descoberta a vala de Perus? O Caco Barcelos estava investigando os crimes do Esquadrão da Morte e bateu na vala. Hoje, os Esquadrões da Morte estão sendo unificados. De novo. Isso aí é uma declaração... Mas como você chegou a essa conclusão? Então, vou dar alguns dados. No Nordeste, a eliminação de suspeitos de ações de expropriação é apregoada na hora do almoço nos programas de televisão. Os programas de televisão, principalmente... Não só no Nordeste, aqui também, né? Sim, mas na Bahia é impressionante. Eles dão o nome das pessoas. Se fala na televisão, bandido bom é bandido morto. Quantos? Então isso virou um mantra. Olha o que eu vou falar agora. Independente do governo do Estado que está... Por quê? A polícia não segue, principalmente as polícias militares, não seguem a orientação dos governadores. Elas estão subordinadas aos órgãos de força de informação e inteligência das Forças Armadas, principalmente no Rio de Janeiro. Então, a matança generalizada, que a gente chama de genocídio da juventude negra, que tem isso aí está generalizado no Brasil, e a partir do golpe, a licença para matar está dada. Tanto é que foi recuperado aquele negócio, que os policiais militares envolvidos em confrontos e tal, eles voltam a ser julgados e na intervenção não tem nenhuma punição a qualquer confronto. O general Heleno deu uma entrevista na Globo News que ele fala: qualquer pessoa que está portando arma, nós podemos abater. Fora os mandatos de busca em apreensão coletiva. Então volto àquela minha tese. Tem antes do golpe e depois do golpe. Né? Porque nos governos do PT, não tinha, do PT no governo federal, não tinha, teve a intervenção federal na Maré, tinha matança, mas não era a matança permitida e comandada pelo aparelho de Estado. Essa é a diferença. E os partidos políticos não dão conta de discutir, porque vão parecer, bom, mas você é de partido político, não tem cara mais de partido que você é melhor, você é o diferente. Não, a gente tem que fazer essa leitura. Por isso que a questão de direitos humanos é tão diferenciada, porque ela não fica fazendo esse sim e esse não. Isso está generalizado no Brasil, a questão de pessoas suspeitas, portadoras de armas, ou em decorrência desse erro da interpretação da política de drogas.
que é o maior erro do Brasil, né? Que parece uma emenda 13, que encarceramento em massa, querer transformar os presídios em fábrica, essa loucura. Tem esse negócio da pena de morte. Então, na ditadura, qual foi o grande achado na ditadura? Repressão política. Mas qual era o outro braço? Porque o movimento negro fala assim, os jovens, né, do movimento negro, que é coisa mais recente, pô, mas vocês nunca nos citam na resistência à ditadura. É verdade, vocês eram todos mortos. Então tinha repressão política contra nós, eles falam, tinha. Só que a de vocês, nós, lógico que havia nossos companheiros eram assassinados, desaparecidos, mas com vocês ninguém perguntava nada. Matava, não sabia nem o nome, enterrava como indigente. Né? Então, isso foi um erro dos nossos governos. Nossos governos não fizeram um processo revisional que deveriam ter feito. Não podia deixar essa máquina de guerra instalada no Brasil sem fazer nenhum tipo de reformulação. Não podia, né? Mas agora, a Inês é morta, temos que pensar no próximo período democrático, se é que vai haver tão a curto prazo. Bom, em Brasília tem uma multidão aí que está lutando para trazer... Senta aqui para ver, se quiser ver aqui... Para trazer, vou colocar na área, vou botar o som aqui, tá. Ainda... Anima o povo. Tá, vamos... Na luta pela inscrição da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Companheira, estamos aqui ao vivo pelos Jornalistas Livres. Como é teu nome? Tu veio da onde? Célia, sou de Brasília. Daqui mesmo? Daqui mesmo. Maravilha. Então nessa terra tem gente defendendo Lula? Nossa, tem. Tem muita gente que está trabalhando, mas tem bastante gente ainda defendendo Lula. Tá bom? Muito obrigado. Estamos aqui, ó, ao vivo, direto aqui do chão da marcha, mostrando para vocês quem é que está aqui nessa marcha hoje. E aí, companheiro, estamos ao vivo pelos Jornalistas Livres. Como é teu nome, da onde você veio? Uberlândia, meu nome é Matheus. Veio da onde? Uberlândia, Minas Gerais. Tá, que maravilha. E tu também, qual é o seu nome? Então, só um trechinho aí do pessoal ainda se deslocando, né? É uma produção dos Jornalistas Livres, né, que a gente reproduziu aqui, um trechinho. Puxa, Adriano, mas tá difícil então, né? Tá. Tá difícil. Oi, Vitor. Tá difícil, mas ao mesmo tempo tem isso. Você citou há pouco aí a mobilização que foi realmente impressionante dos funcionários públicos aqui de São Paulo, mesmo para uma questão que aparentemente não está diretamente ligada à comida, né, que é a luta pela democracia aqui. O povo está lá em Brasília, aqui hoje em São Paulo também. Acho que até você está participando da organização do ato. Como é que vai ter um ato também? Aqui, daqui a pouco em São Paulo, se você estiver aqui em São Paulo, na rua Francisca Michelina, lá perto da Brigadeiro, tem o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, e os movimentos sociais, movimentos de moradia, estão organizando às 5 horas da tarde, lá na porta do TRE, um grande ato e estão fazendo caminhadas. O centro já está tomado por vários grupos que estão vindo de diferentes pontos para ir para o TRE. Então está tendo mobilização. Não, o problema, Rodolfo, lembra quando na nossa época tinha a figura do pelego, né? Sim. O pelego era o cara do movimento sindical que impedia que o movimento reivindicasse. O problema é não pelegar, né? O que os partidos políticos têm que fazer, os partidos políticos, as centrais, sindicais e tal, eles têm que tirar o freio de mão e deixar o povo lutar. É isso que o povo quer fazer. Desculpa. Esse é um ato que se soma as iniciativas, né? Como a greve de fome de 6 companheiros, né? Que chega à sua segunda semana já, e que pede que o STF julgue as ações, né? As ADIMs de liberdade do presidente. Mas você estava falando que o problema era pelegar. Pelegar, né? A direção política do Brasil tem que entrar na agenda do povo. Antigamente, o povo tinha que entrar na agenda política para se sintonizar, como se fosse um processo de conscientização. Agora inverteu, né? Nós temos que voltar a beber da sabedoria popular. Isso não é populismo, né? Porque o povo está reagindo ao massacre. O povo está sendo massacrado, né? Quem está nos partidos políticos está mais protegido. Quem está nas instituições não está sofrendo tanto.
né? Porque que no nosso tempo... O povo está no massacre, é uma frase forte. O povo está saindo. No nosso tempo, tinha os comitês de desempregados, os grupos de solidariedade, né? Se arrecadava alimento, se arrumava jeito, fazia grandes manifestações, ocupações. A população de rua explodiu de uma forma impressionante, né? Então, esse link... Talvez o papel da Igreja Católica, que naquela época era solidária, a Igreja Católica como instituição hoje está muito limitada, em que pese a orientação do Papa Francisco, eu acho que tem que voltar a ver essa ligação com o povo, né? A hora que a esquerda voltar a se ligar ao povo, o povo faz tudo, tira o Lula da cadeia, liberta, consegue ir para cima, né? Essa é a grande dificuldade da liderança política consciente, é se linkar no movimento do povo, né? Porque esse movimento é o mais difícil que eles estão fazendo em Brasília hoje. É o mais espetacular, que é a luta política direta. Estou botando aqui assim. Não, pode continuar falando. Pode continuar falando, eu vou calando com a cena, sem som. Então, essa é o enunciado o enunciado da revolução, da insurgência, né? Esse é o caminho certo. Estar junto com o povo nos movimentos, se solidarizar, organizar, e não é só agitar, organizar a população nos seus diferentes núcleos. É isso que precisa fazer, né? A hora que restabelecer esse coisa, a coisa vai por gravidade. E hoje esse ato de Brasília, e está havendo atos em todos os estados, até aqui na capital, que as forças mais dos coletivos e tal foram para Brasília, ainda tem gente aqui fazendo ato, resistindo e não abandonando a memória política. Só para lembrar, além desse ato que o Adriano citou aqui, que vai ser na Francisca Michelina, a partir das 17 horas, isso aqui em São Paulo. Hoje em Porto Alegre, a partir das 17 também, tem o festival Lula Livre. Já aconteceu hoje pela manhã em Brasília o lançamento do livro de fotos da caravana de Lula pelo Nordeste. Enfim, esses são apenas alguns exemplos. Teve essa semana, segunda-feira, o ato lá da... Lula Livre na oficina, né? Na oficina, que foi um ato bacana também, enfim, estão ocorrendo todas essas manifestações. Mas eu queria voltar ainda uma pergunta para o Adriano, essa questão de beber no conhecimento do povo, né? E na sabedoria e no sofrimento do povo, né? E talvez as caravanas do Lula tenham tido também esse significado. A gente acompanhou a caravana do Lula pelo Sul e era impressionante o quanto ele se ligava aos movimentos, à população mais pobre mesmo dos locais que visitava, e de como o via, né, desse povo. A gente percebeu que a cada cidade que a gente chegava, o discurso já estava mudando, e percebia a influência no discurso de fatos ou de depoimentos ocorridos nas cidades, nas passagens anteriores. Então mostrava uma ligação aí, um aprendizado até do Lula nessa relação com os movimentos populares. Como é que se define o Lula? Eu acho que o Lula é um personagem bíblico, né? Não sei como é que bíblico bate no ouvido de vocês, mas eu acho que... O Celso falou em xamã, né? Que era um xamã, da oficina. Não, eu acho que ele é... Qual é o grande segredo do Lula? O Lula acredita... O povo acredita nele. É um personagem único na história brasileira. É um personagem... Eu acho que ele não é único. Eu acho que existem milhões de Lulas. Mas eu recupero aquela frase do velho Davi Capistrano, o filho, né? Que as organizações políticas, para não dizer um determinado partido, é constituído de generais paraguaios, capitães hondurenhos e uma base de Vietcongs, né? Então, eu acho que o problema é esse.
triste, sabe, que o problema é... Mas eu acho que o brasileiro se identifica com o Lula, primeiro por causa da trajetória e tal, e por causa da sinceridade, do olhar. Né? Eu acho que esse é o caminho para derrotar o golpe e fazer com que restabelecemos as ligações. O Lula é um gigante. O cara se entregar para ser preso e não abrir mão do combate, da candidatura, porque se o Lula se ele não quisesse estar nesse sofrimento, nesse sacrifício, ele abria mão da disputa política. Ele não ia ganhar um apartamento no Guarujá, ele ia ganhar uma ilha no Caribe, ele ia ganhar um iate, né? Então, isso o recolocou num lugar impressionante. O PT tem que agradecer o Lula toda a sua história toda, mas pelo seu gesto de despojamento de um cara com mais de 70 anos que teve câncer, perdeu a mulher, tinha sido presidente e falou, pode prender. Né? Que nem o Zequete falava, pode me prender, pode me bater, pode até deixar me sem comer que eu não mudo de opinião. Quer dizer, isso, o cara abriu mão de tudo, vamos pra cadeia. Que nem os caras que estão fazendo greve de fome, eu repito, né? O cara para fazer greve de fome fica sequelado pro resto da vida. Isso aí não tem volta, né? E o Lula falou, não, vamos pra cadeia. Isso, mas essa diferença eu não sei. Então eu nunca falo na primeira pessoa. Eu sou tratado na política como um doente mental, como um cara esquisito, que faz comissão da verdade. Os caras falam assim, quando eu fazia, você não tem nada que fazer. Você é um problema, você é um cara esquizofrênico, um cara que tem mania de perseguição, por que você fica fazendo essas coisas? Eu era tratado desse jeito. Hoje eu posso te contar. Eu sou marginalizado consciente. Consciente porque não cabe nessa agenda desses partidos tradicionais, e vale até para os novinhos, porque eu convivia com os caras dos novinhos lá, eles não passavam nem no corredor, de onde estava tendo coisas de genocídio, disso. Ninguém se mete com violação grave de direitos humanos. Então eu não estou falando que eu sou melhor que ninguém, mas eu era sempre tratado como imagina, você anda com a Melinha Teles, Ivan Seixas, esses caras são tudo perturbados mental, só falam de morto. Isso aí não é proposta para a sociedade. Fazia aquelas sessões com a Débora de Maio, todo aquele povo, das mulheres, entende como é que é? É desse jeito. E se você não está com... Porque se você andar na periferia, na quebrada sem exagerar, tal, o que acontece? O povo está sendo perseguido. Porque quem são os meninos que são mortos na periferia? Os meninos que são mortos na periferia, às vezes o cara que organiza o Slam, o festival de rap, é o cara mais odiado para ser morto, porque é um cara ideologicamente consciente e marcado para isso, né? Então, se a gente não entender essa relação, então eu acho que o Lula significa essa sinceridade. O olho no olho. O cara lá no lugar mais triste, ele fala, não, esse cara tem compromisso comigo, né? Isso que eu acho que os políticos deviam beber. Por que está essa confusão no Brasil? Todo mundo perseguido, cacete. Por causa do quê? Que todo mundo ia atrás dos empresários para agir como despachante, para conseguir dinheiro para o financiamento de campanha. Virou essa merda. E o Lula é vítima desse processo, de tanto que os negros foram atrás de dinheiro para financiamento de campanha. Criou um rolo, que até o Lula, que não mexe com nada disso, que não precisa nada disso, acabou sendo envolvido e criminalizado, né? Então, esse é o problema fundamental. Então, vamos voltar, não vou dizer voltar para trás, mas vamos voltar para o campo da sinceridade. E vamos nos relacionar com as forças políticas democráticas que querem derrotar o golpe, cada um com a sua posição política, e vamos criar um campo único, democrático, para derrotar esses caras, né? Agora, se ficar todo mundo metido no seu lugar de fala, no seu narcisismo, aí deixa os caras governar que... Entendeu? Essa é a minha opinião. Por isso que essa meninada que está aí, está na rua,
Eles estão certos. Eles estão certos. Por quê? Como é que era antigamente, até bem pouco tempo? O cara era dirigente sindical, ia de avião para manifestação, ficava no hotel mais caro, a diária mais cara, e depois ia limpo e perfumado reunir com os manifestantes. Os caras, por que a MST tem essa aura de credibilidade? Né? Daqueles pobres, daqueles caras que moram naqueles assentamentos, naquela puta dificuldade. Por que o MST é um movimento que tem uma credibilidade enorme? Porque não mexe com dinheiro, não mexe com dinheiro, não mexe com dinheiro. Entendeu? Não fica projetando esse negócio da ascensão, de comprar uma roupa fantástica, isso é tudo bobagem. É o despojamento, é a sinceridade, entendeu? Então eu acho que a receita não é complicada. O povo quer saber se os caras que estão representando são os enganadores, são pessoas que têm compromisso com a luta, com a transformação. É isso, eu acho que essa é a essência, né? Pode ser muito psicanalítico isso que eu estou falando, mas eu acho que é isso como eu sinto, entendeu? Mas o povo vai criar novas lideranças e vai assumir o papel, essa substituição. Eu tenho um caso que eu conto, que eu encho o saco da Maria do Rosário. Vocês são gaúchos, os deputados do PT foram numa audiência lá no TRF4, eu vou tomar cuidado para falar. Então o desembargador, presidente, ele não teve dúvida. Rodolfo, na audiência com os deputados do PT, ele pegou um quadro do avô dele, o general Flores, Thompson Flores, que foi lá para Canudos, ele pôs no sofá, assim, não pôs na parede, falou para os deputados do PT, a foto do general aqui, ele assim falou assim para os deputados, pois não, o que os senhores querem comigo? Não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada. Vocês conhecem a história do Rio Grande? Vocês sabem do que eu estou falando? Vamos mostrar mais um pouquinho. Isso, não sei se está compatível com o público de vocês, né? Então, maravilha. A gente está intercalando aqui agora, com as imagens. Agora aqui está escurão. O pessoal está interagindo aí? Tá. Sim. Está tendo comentário? Aqui dá uns montes. Aliás, tem, você falou aí, tem várias pessoas lembrando e elogiando o seu trabalho na Comissão da Verdade. Diogo, admirável o seu trabalho na Comissão da Verdade, disse. Vamos aqui. Não, fica tranquilo. Tem essa tese até de que o golpe, que a realização da Comissão da Verdade também foi um fator que provocou o golpe. Você concorda com isso, não? Não, eu acho que não levar a sério a Comissão da Verdade, que o acovardamento diante... porque primeiro, o que a Comissão da Verdade mostrou? A Comissão da Verdade mostrou que tinha milhares e milhares de brasileiros que foram perseguidos e nunca foram reconhecidos, nunca foram anistiados. A Comissão da Anistia, ao invés de abrir suas portas contra a Comissão da Verdade, o governo brasileiro se acovardou, se apavorou. Aquela cena de abertura com 5 presidentes no Palácio, Fernando Collor, Sarney, para dizer que era uma coisa pluri e tal, aquilo foi quer dizer, nós devemos ter um mínimo de coragem como tiveram os argentinos, né? De enfrentar o golpe, de valorizar os nossos companheiros, dizer que a Comissão da Verdade ensinou os mecanismos para se dar um golpe. Qual foi o papel da Fiesp no golpe de 64? Ela foi a organizadora, foi o financiador do golpe. Foi o pessoal lá de Osasco que organizou, o pessoal que era da presidência da Fiesp, o núcleo de organização e o financiamento da repressão veio da Fiesp. Mas eu quero te contar que quando nós começamos a Comissão da Verdade, tinha 3 orientações de assuntos que nós não podíamos ter, porque a nossa comissão em São Paulo, modesta, daquele jeito pequenininha... Desculpa, quando ele fala a nossa comissão, é a comissão... Rubens Paiva. A comissão Rubens Paiva, na Assembleia Legislativa de São Paulo, que foi presidida pelo Adriano. Tinha 3 recomendações que vinham da Nacional que a gente não podia mexer. Fiesp, Consulado Americano e os terroristas. Aí nós começamos a trabalhar, começamos a colocar as coisas com tal clareza que inverteu a chave. Nós é que colocamos a pauta nacional. E aí o que nós incentivamos aqui a partir de São Paulo? A criação de comissões da verdade em todo o país. 230 comissões. Nos municípios, né?
municípios, sindicatos, universidades. Foi uma coisa maravilhosa. Filmes, documentários, fotos, abriu os arquivos. Foi uma coisa incrível, incrível. Ligas camponesas, lugares mais pobres, mais humildes, sem estrutura de pesquisador, de nada. Começaram a trabalhar. E foi recontada a história do Brasil, porque a história do Brasil não havia sido contada desde o fim da ditadura. Desde que nós perdemos por 5 votos a lei da anistia, ninguém mais podia falar em ditadura, né? Falava em revanchismo. Então, o trabalho das comissões da verdade, porque senão fica falando, nós é que fizemos, não, ninguém faz nada sozinho. O Brasil fez. As universidades, o que tinha de pesquisa. A USP, a Comissão da Verdade da USP. Todo mundo, mas mesmo assim, mesmo dentro dos departamentos, as pessoas começaram a produzir teses, livros, filmes, vídeos, e movimento, né? Juntando operários, juntando esses operários perseguidos, analisando o papel das empresas, da Petrobras, da Volkswagen. Foi aberta toda a história da Volkswagen, com a fazenda Rio Cristalino, lá no Pará, aquele negócio terrível que era aquela fazenda. Enfim, a internacionalização da Amazônia. Isso foi a coisa mais bonita que aconteceu no Brasil, mais digna. Talvez na Segunda Guerra Mundial, o Tribunal de Nuremberg foi uma coisa desse processo. Tanto é que os americanos fizeram que o Tribunal de Nuremberg fosse transferido para Israel. A Hannah Arendt, ela vai cobrir os processos em Israel, porque os americanos não queriam mais que fizesse investigação nenhuma, porque já estava se recompondo as relações com os países, principalmente com a Alemanha, né? E aqui no Brasil, esse negócio da conciliação foi um desastre, né? Então, a Comissão da Verdade, as comissões no plural, as comissões da verdade foi um marco civilizatório. Nós não fizemos isso para a escravidão, não fizemos isso para os índios, não fizemos isso para o contestado, não fizemos para as revoluções populares, Farroupilha, tudo que teve no Brasil, das revoluções populares, dos massacres, nunca foi levantado, né? Nunca teve processo, uma ou outra publicação, né? Então, vocês que são do Sul, vocês sabem da Guerra do Contestado? Aquela barbaridade, os caras vinham voltando da Guerra do Paraguai, aproveitaram para matar todo mundo que estava no caminho, né? Então, a Comissão da Verdade repôs um mínimo de dignidade. O problema é que, imagina, os partidos políticos, os caras apavorados em aparecer aquele monte de nome. Por quê? Os golpistas do passado são os ancestrais dos golpistas de agora. Não é à toa que na Fiesp se organizou o golpe em 64 e se organizou o golpe agora. Sim. Né? Sim. Não é à toa que... Imagina, tem um exemplo daquela Panair do Brasil, que era aquela companhia do Siemens, aérea maravilhosa, que os militares sequestraram a companhia inteira e que fundaram a Varig no Rio Grande do Sul, né? Que é o maior sequestro empresarial da história, afora outras e outras histórias, né? Então, quer dizer, imagina você que são jornalistas e são estudiosos, teve um incêndio numa favela em Cubatão, chamado Vila Socorro. Sim. Rodolfo, era 1983. Sim. O governador era o Montoro. Ele foi para Cubatão, ele passou mal, o João Batista de Andrade, o Montoro desmaiou, ele conta, o Montoro desmaiou. E você sabe o que a ditadura fez através do Geisel Shigeakuek, que era o ministro das Minas e Energia e presidente da Petrobras? Eles mandaram 93 caixões de alumínio. E a ditadura definiu, quem morreu lá foram 93 pessoas. Sabe como é que eles chegaram a esse número? Como os corpos estavam carbonizados, eles socavam 4 ou 5 torrões, restos de corpos, e puseram 93 restos de corpos em 93 caixões. As crianças nunca que moravam lá nunca mais voltaram para as escolas. Sumiram todas as crianças. A Petrobras nunca fez uma análise dessa situação, né? Um vazamento de gasolina de aviação que demorou 12, 13 horas, e como a polícia militar, os bombeiros, não podiam reconstruir, tinha que esperar a polícia, porque lá era uma área de segurança nacional, era um pool empresarial, Cubatão era um pool empresarial. Então o governador foi lá, mas ele não tinha autoridade para intervir, tinha que esperar o governo federal.
e a Petrobras. Eu estou dando um exemplo de uma barbaridade que essa história tinha que, minimamente, você tinha que reunir a população de Cubatão e falar, desculpa, tenho vergonha do que aconteceu, vamos reconstituir essa história, vamos ver quem foram as famílias, vamos ver quem morreu. Então, é esse problema da covardia, porque na vida só vale a pena viver se for para ser correto, sincero. E a gente nunca deve apelar para a ignorância, para criar fatos mentirosos, mas os fatos existem, estão comprovados e documentados, e você tem que enfrentar as dificuldades. Se você se acovarda diante da história, a história te pune. A história te pune. Os poderosos, enfim, eles percebem a sua fragilidade. E por isso que eu acho que cometemos tantos erros e nós estamos pagando muito caro por esse golpe agora. Mas o povo vai reagir. O povo vai reagir. Bom, vamos mostrar aqui, acho que essa... Fala aí, Rodolfo. Tonico Ferreira é o cara que mais entende disso. Porque eles cobriram durante 27 horas ao vivo. Tonico Ferreira e mais um que eu não me lembro, mas principalmente o Tonico, que era lá de Cubatão, que era de Santos, e era ligado ao Merlino. Oi? Já estou colocando aqui agora a cena que a gente está vendo de Brasília, né? Vou botar o som aqui um pouquinho. Põe o som aqui um pouco. Da Brasil de Fato. Lembram nomes de outras figuras históricas nessa marcha nacional. Pode ficar bom. Que maravilha. A gente vai se aproximando do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, onde os movimentos que acompanham a linha campesina e outros movimentos também, né? Movimentos populares, movimentos de juventude. É a cobertura do Brasil de Fato. Se colocam as ruas da defesa. Parte da empresa. Beleza? Beleza. Acho que a gente queria agradecer muito aqui a presença, a participação do Adriano Diogo nessa esse dia, né, especial de cobertura, de acompanhamento aí da jornada do PT e dos movimentos populares para, enfim, de todos os que defendem a democracia no Brasil, para acompanhar o registro da candidatura do presidente Lula nessa luta pela reconquista da democracia no nosso país. Antes de encerrar, eu queria lembrar alguns pontos aqui que o Adriano citou, não tanto da fala, das coisas que ele disse, mas coisas que ele citou aqui e que são, talvez são coisas que a gente deveria lembrar, né, da área cultural. Ele lembrou vários filmes e músicas que podem nos ajudar a compreender a realidade. São documentários ou mesmo filmes. Né? Bom, eu nem cheguei a pesquisar aqui, mas eu vou lembrar. O primeiro, que para mim talvez seja o maior filme já feito na história, aí, A Batalha de Argel, né? Que o Adriano citou. Se você não viu, procure, vá ver. É um filme muito importante para a gente ver as relações humanas, a questão da colonização e, ao mesmo tempo, a resistência. É a resistência incansável do povo para conquistar a soberania. Outros filmes também lembram dessa busca, dessa luta pela soberania. É o caso do No, filme chileno, que o Adriano também citou aqui, muito importante. E no Brasil, ele lembrou do filme do Camilo Tavares, O Dia que Durou 21 Anos,
que é um recorte, um recorte jornalístico, ali, documental, de um dos aspectos que envolve o golpe, exatamente as suas motivações. Quem estava por trás do golpe? Né? Documentos comprovando o envolvimento dos Estados Unidos na preparação e execução do golpe de 64. Além desses 3 filmes, ele citou ainda uma música que faz parte do show, a música Opinião, né? Lembrou o Zequete cantando. Zequete, a Nara cantou também, né? Pode me bater, né? Pode me prender, pode me bater que eu não mudo de opinião. O show Opinião, então, também tem DVD. Assim, e é um outro aspecto aí da história do Brasil, assim como são as músicas que o povo aqui, lá em Brasília, aqui em São Paulo, em Porto Alegre, canta e vai cantar hoje na luta aí pela libertação do presidente Lula, pelo direito, mais do que o direito de Lula ser candidato, pelo direito de o povo brasileiro votar em quem quer votar. Legal. Acho que é isso. Não sei se você ainda quer falar alguma coisa antes de a gente fazer o nosso... Não, eu quero dizer que eu quero dizer que tem esperança, assim, sabe? Que a batalha não está perdida, que os caras erraram na mão, eles erraram na mão ao presidente Lula. Eles erraram porque o Lula cresceu 1 milhão de vezes, né? O Lula já era grande por essa questão de transferência de renda, tal, essa visão que ele tem do povo nordestino. Aí ele virou um personagem da humanidade, se igualando a esses grandes líderes como Mandela, Gandhi e Martin Luther King. Ele se transformou num personagem da humanidade, né? Então, isso aí, os caras erraram. Então, o que leva a você a perder uma batalha? Os erros, né? Quanto menos erros nós cometermos, se o número de acertos for maior que os erros, a gente derrota os caras. Essa é a equação. Agora, que de alguma forma nós teríamos que desenvolver um raciocínio do plebiscito a favor do golpe, que tipo, apesar, imagina, qual é a manchete da Folha de hoje da mobilização? Pelo menos que eu vi no UOL. PT tenta cercar o TSE para conseguir a inscrição do Lula. Quer dizer, essa narrativa golpista, ela vaza por todos os poros, né? Como é que eles tentam nos apresentar? Que nós somos violentos, que a esquerda, né, o campo popular é violento, que não tem argumentos, que é constituído de pessoas irracionais, né? Então, eles têm uma narrativa muito bem desenvolvida. Segundo, eles estão consolidando um cara muito forte, que é o Bolsonaro, que é um cara perigosíssimo, né? Talvez a gente está mais preocupado com o Alckmin, com o tempo de televisão dessa coligação, mas o Bolsonaro está cada dia mais consolidado. Bom, então nós vamos ter que ter um discurso para enfrentar o fascismo, que é a maior dificuldade do povo brasileiro, da cultura do povo brasileiro, é enfrentar essas dificuldades mais cruéis, né? Você vê que o Filinto Miller, que é o cara maior teórico do integralismo e da ditadura Vargas, o cara que entregou ao Gabenário, era um general terrível, né? Que foi responsável até pela morte, depois a perseguição até do grupo do Getúlio Vargas, né? O Filinto Miller era um cara terrível, é um cara que nunca foi revisto. Então, a greve de 17, que é uma coisa importantíssima, nunca foi celebrada, né? Parece que é uma coisa isolada. O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que nos afinar com a nossa própria história. Nós temos que ser os porta-vozes daquilo de bom que a nossa história tem, né? E as pessoas que nos antecederam, que lutaram, elas têm que ser reconhecidas como tal. O Zé Luiz de Arroio e a esposa dele, que são os maiores estudiosos da Segunda Guerra Mundial, eles falam o papel dos partisanos, do pessoal da resistência italiana, sejam ligados ao Partido Comunista e tal, coisas fantásticas que até hoje são reverenciados em qualquer escola da Itália, E nós não fazemos isso.
no momento, né? Nós somos completamente... Tem uma memória que não parece que o nosso país não tem história, não tem trajetória, né? Então, já que você falou dos filmes, é bom que também as pessoas vejam outro filme do Gilles Pontecorvo, que é o Queimada, com Marlon Brando, né? Um filme fantástico, né? Que mostra uma realidade latino-americana, um país de negros, de escravos, né? As condições, né? E a trama política lá do Renato Salvatore. Tem um filme do Jean Maria Volonté, que é sobre o delito Matteotti, né, que é a disputa do petróleo, os italianos lá na Abissínia, no norte da Itália, que eu acho que são interessantes também os filmes do Jean Maria Volonté, e tem muita coisa aí para ver, né? Mas então, vamos voltar a ver o povo brasileiro, discutir com o povo brasileiro, conhecer o povo brasileiro, suas raízes, e se a gente conseguir fazer isso, que o Lula deu esse exemplo, e acho que os caras erraram, continuam errando, erram no atacado, erram no varejo, e os golpistas estão completamente isolados. Mas isso não quer dizer que vai ser fácil derrubá-los, mas nós temos a obrigação histórica de derrubá-los. Beleza. Boa. Então, aqui com essas imagens, enquanto a Eleonora vai botando no ar essas imagens aqui produzidas pelo Brasil de Fato, a mobilização que ocorre agora em Brasília, a gente vai se despedindo nessa entrevista, dizendo que voltaremos ainda hoje à tarde com novas sessões ao vivo, né? Enquanto isso, você pode sempre assistir a essa entrevista e as outras que fizemos no nosso canal de vídeo, no youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, o Tutameia escrito com letras maiúsculas, e acompanhe também o nosso trabalho e essas reflexões todas trazidas aqui pelos nossos entrevistados no nosso site, o tutameia.jor.br. E agora a Eleonora vai colocar o nosso bordão poético de encerramento, que é o contrapoema do Augusto de Campos, Lula livre, entrando na telinha. Lula livre. Tchau.